Olá, meus queridos. Hoje eu vim aqui mais uma vez fazer a resolução da revisão com vocês. Então vamos com calma, explicando tintim por tintim, e vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. A nossa prova, ela vai abordar movimento uniformemente variado e movimento vertical. Nós temos algumas formulazinhas para usar e o principal é a gente saber identificar em qual momento a gente está lidando com velocidade constante, aí a gente sabe que vai usar as formulazinhas do movimento uniforme, e em qual momento a gente está lidando com uma situação que tem aceleração, a gente sabe que vai estar lidando com um movimento uniformemente variado. O movimento vertical, ele é um tipo de movimento uniformemente variado, mas a aceleração é a aceleração da gravidade. Então, a gente tem que saber diferenciar essas situações. Então, vamos lá para a gente ver como que a gente vai resolver isso tudo. Vamos lá, questão 1. Milhares de pessoas morrem em acidentes de trânsito no país todos os anos. Pneus desgastados, carecas, freios ruins e o excesso de velocidade são fatores que contribuem para elevar o número de acidentes. A utilização de pneus carecas é uma falta de trânsito grave e é responsável por 20% dos acidentes de trânsito. Um condutor negligente partiu de São Paulo às 5 da manhã. Vamos destacando o que a gente acha importante, ó. Ele partiu 5 da manhã, beleza. Percorreu 600 quilômetros em direção à cidade de Blumenau. Durante a viagem, um dos pneus carecas furou e o condutor gastou 60 minutos para realizar a troca. Algumas horas antes de chegar a Blumenau, o condutor fez outra parada de 60 minutos para um lanche. Sabendo que o condutor negligente chegou a Blumenau às 11 da manhã do mesmo dia, assinale a alternativa que representa sua velocidade média em metros por segundo. Vamos lá. A gente sabe, ó, o tempo inicial dele, né, é 5 da manhã. Foi a hora que ele saiu lá do lugar que ele estava. Ele chegou em Blumenau, ou seja, o tempo final, né, que é o T0, o tempo inicial, o tempo final foi 11 horas da manhã. Então aqui, quem é meu delta T? Quanto tempo ele levou para chegar em Blumenau? Pô, se ele saiu 5 e chegou lá 11, ele levou 6 horas para chegar em Blumenau. Beleza. Qual foi o deslocamento dessa pessoa? Pô, o deslocamento foram 600 quilômetros. Aqui, ó, eu tenho um tempo em hora e tenho um tempo e um deslocamento em quilômetro. Aqui, quando eu for calcular minha velocidade, eu vou achar uma velocidade em quilômetro por hora. Show, vamos lá calcular. A gente sabe que a velocidade é deslocamento dividido pelo tempo. A gente sabe aqui que nossa velocidade vão ser 600 quilômetros dividido por 6 horas. Isso aqui vão dar, tuturu, 100 quilômetros por hora. Só que, pessoal, o que acontece? Aqui a gente achou a velocidade em quilômetro por hora. Mas olha o que o enunciado nos disse: a velocidade em metro por segundo. Como que eu faço para passar de quilômetro por hora para metro por segundo? Lembra que eu devo dividir por 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. E 100 quilômetros por hora dividido por 3,6 dá 27,8 metros por segundo. Então, nossa resposta, na verdade, é 27 metros por segundo, que é aqui a letrinha A. Então, pessoal, só é importante relembrar. Por que eu usei essa formulazinha, ó? Essas duas aqui, ó, V igual a delta S sobre delta T, S igual a S0 mais VT, na verdade são a mesma coisa e elas duas são formulinhas do movimento uniforme. Por que eu usei elas nessa situação? Em nenhum momento é mencionado que o carro acelera. Então, a gente pode usar a formulazinha do movimento uniforme, né, para achar a velocidade média. Beleza. Vamos para a questão 2, a queda das nuvens. Se não fosse pela resistência do ar, todas as coisas cairiam exatamente da mesma maneira.
Com a resistência do ar, a situação fica diferente. Cada objeto cai com uma certa velocidade dependendo da sua forma, esfera, cubo, etc. Dependendo também da substância, água, ferro e de que são feitas e do seu tamanho. Como um exemplo, considere gotas de água de tamanhos diferentes. A experiência mostra que as gotas menores caem mais devagar que as maiores. No caso das gotículas que formam as nuvens, elas são tão pequenas que caem apenas 40 metros por hora. Isso aqui é uma coisa importante da gente destacar. 40 metros por hora. Aliás, as gotículas caem dessa forma se o ar estiver parado, sem vento. Dependendo de como sopra o vento, as gotículas podem até subir. Caramba! Responda a pergunta a seguir. Se uma nuvem estivesse a 1 km de altura e não houvesse vento, quantas horas se passariam até que a nuvem chegasse ao chão? Queridos, vamos lá. Primeiro, é importante destacar aqui que ele está falando justamente, se não houvesse resistência do ar, todos os corpos cairiam ao mesmo tempo, que é o que a gente já havia comentado. Como aqui no nosso universo existe resistência do ar, alguns corpos eles demoram mais para cair ao chão, outros vão mais rápido, tá bom? Então vamos aqui o que a questão está pedindo. Ele diz que a gotícula que formam as nuvens são tão pequenas que caem apenas 40 metros por hora. Gente, deslocamento e tempo. 40 metros por hora é a velocidade dessa gotícula. Então, eu sei que a velocidade dela é 40 metros por hora. É claro, é uma unidade de medida diferente, mas a gente vai saber resolver sim. Agora ele quer saber, se a nuvem estivesse a 1 km do chão e não houvesse vento, quantas horas se passariam até que a nuvem chegasse ao chão? Vamos lá. Essa velocidade é constante, ele não diz que nada acelera, embora ela esteja caindo. Por que acontece aqui nessa situação? Como tem resistência do ar, pode ser que essa gotícula consiga cair com velocidade constante. Ele me diz, que ele quer saber quanto tempo essa gotícula leva para andar 1 km. Então, vamos ver. Eu tenho velocidade, tenho deslocamento, tenho tempo. Mas o que acontece? Aqui, a minha unidade de medida que está lidando com o deslocamento está em metros. O meu deslocamento está em quilômetros. Então, eu preciso passar isso aqui para metros, 1000 metros. Que aí eu vou conseguir descobrir o tempo em horas. Beleza? Eu sei que velocidade é deslocamento dividido pelo tempo. Eu sei que a minha velocidade são 40 metros por hora. O meu deslocamento são 1000 metros. E quem vai ser o meu ΔT? Vamos lá. O meu ΔT vai ser igual a 1000 dividido por 40. Eu posso cortar aqui esses dois zeros. Vai ficar 100 dividido por 4. Então, meu tempo vão ser 25. O quê? Horas, minutos, segundos? Vão ser horas, porque olha aqui, minha velocidade é 40 metros por hora. O deslocamento está em metros, então o meu tempo vai ser descoberto em horas. Vou botar aqui o Hzinho. Vamos destacar. Show, vamos para a próxima. Então, queridos, vamos lá para a questão 3. Uma partícula realizou um movimento unidimensional ao longo do eixo X, e o comportamento da sua posição X em função do tempo T foi representado em um gráfico ilustrado na figura a seguir. Olha só, vamos lembrar que a gente sempre olha para os eixos, né? Aqui no X, o tempo está representado em segundos. Aqui no eixo Y, eu tenho a posição representada em metros. Vamos ver quais são as afirmações. Entre os instantes 3 e 6 segundos, a partícula realizou um movimento uniforme. Gente, de 3 a 6 segundos, a posição dele permanece a mesma. Eu acho que é algo próximo ao 15. Acho que não está no 15 não, mas é algo próximo. Aqui, em 3 segundos ele tem essa posição. Em 6 segundos ele tem a mesma posição. Tem uma reta aqui, uma reta sem inclinação representando. Ou seja, não teve variação da posição. Se ele está no mesmo lugar, quer dizer que ele está em repouso. Se ele está em repouso, está parado, não teve movimento. Então, tchau. 2. Entre os instantes 0 e 3 segundos, a partícula realizou um movimento acelerado.
Gente, quando a gente tem um movimento acelerado, as posições, elas não mudam o mesmo tanto no mesmo tempo. Como assim? Lembra quando a gente aprendeu que o movimento uniforme, o corpo, ele sempre andava os mesmos espaços no mesmo tempo. Já no movimento acelerado, isso não acontece. Às vezes, em um segundo, um carro pode deslocar 50 metros, mas no próximo um segundo ele já vai andar 100 porque ele acelerou. Então tem essa diferença. Aqui, quando a gente tem uma reta representando essa situação, quer dizer que aqui a posição varia em espaços iguais. A posição está variando o mesmo tanto no mesmo tempo. Então quer dizer que essa reta aqui está representando um movimento uniforme, não um movimento acelerado. Falso. Tanto que a função, né, que representa a posição em relação ao tempo no movimento acelerado é uma função do segundo grau. Lembra que S igual a S0 mais V0t mais meio AT quadrado? Isso aqui é uma função de segundo grau. Se a gente fosse desenhar a posição em relação ao tempo no movimento acelerado, a gente ia ter um gráfico de uma equação do segundo grau e não uma reta, porque a reta justamente representa essa posição variando a mesma coisa no mesmo tempo. Vamos lá. 3. Entre os instantes 3 e 6 segundos, a partícula estava em repouso. Verdadeiro. 4. No instante 8 segundos, aqui, a partícula estava na origem do eixo X. Interessante, queridos. Olha só. Como aqui a reta está cortando o eixo X, quer dizer que nesse momento a posição desse corpo em X é 0. Então quer dizer aqui que nesse momento esse corpo estava passando pela origem, a posição em X. A posição X. Aqui, o tempo é 8 segundos e ele está cortando esse eixo. Então, quer dizer que a posição dele era 0. Então, isso aqui é verdade. Em 8 segundos, a partícula estava passando pela origem. Verdade. Então, aqui, a afirmativa correta seria a letra D. Vamos lá, queridos. Número 4. Um móvel inicialmente em repouso, importante destacar, inicialmente em repouso, no ponto de partida passa a ser acelerado, então aqui a gente já está lidando com uma coisa diferente, constantemente à razão de 3 metros por segundo ao quadrado, no sentido da trajetória. A velocidade do móvel, após ter percorrido 24 metros, foi em metros por segundo. Vamos lá anotar os dados, pessoal. O móvel estava inicialmente em repouso, parado. Então, a velocidade inicial dele é 0. Ele passou a ser acelerado constantemente com uma razão de 3 metros por segundo. Metros por segundo ao quadrado é a unidade de medida de aceleração. Então, aqui a aceleração dele foi 3 metros por segundo ao quadrado. Aqui está perguntando qual foi a velocidade final dele após percorrer 24 metros. A gente sabe que o deslocamento é 24 metros e quer saber qual a velocidade final. Vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas formulazinhas? Olha só. Eita, uma desfocada legal. Olha, aqui a gente tem velocidade inicial, aceleração, deslocamento, quer saber a velocidade final. A gente está lidando, claro, com uma situação que a gente tem, a aceleração. Em todas as equações, nessa equação eu tenho velocidade final, que é o que eu quero descobrir, e nessa equação aqui eu também tenho velocidade final, que eu quero descobrir. Mas nessa eu preciso do tempo. Eu tenho tempo? Não. Então, essa aqui, a equação de Torricelli, vai ser a nossa escolhida. Vamos lá. A equação de Torricelli diz o seguinte: velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Então, vamos lá. A velocidade final ao quadrado, eu não sei quem é a velocidade final, então vai ficar assim.
A velocidade inicial eu sei que é 0 ao quadrado, mais 2 vezes. Quem é a aceleração? 3. Quem é o deslocamento? 24. Então, eu sei, ó, velocidade ao quadrado vai ser igual a 0, mais 2 vezes 3, 6. 6 vezes 24, 144. Então, aqui eu sei que a velocidade vai ser raiz de 144. Isso aqui vai ser 12 metros por segundo. Ó, tudo metro por segundo, metro. Então, a resposta correta vai ser a letra D.